um dos melhores pintores de todos os tempos, pelo menos na minha opinião, mas quem está fazendo esse vídeo sou eu, então eu só posso dar a minha opinião, é o Goya, Francisco Goya, um espanhol que viveu ali a invasão napoleônica e tem uma série de trabalhos magníficos sobre esse período. Mas para entender por que ele é o cara, foi o cara ideal para pintar essa guerra, e para pintar qualquer guerra, a gente tem que contar um pouquinho a história dele. Vamos lá? O Goya era um cara, digamos assim, meio de classe média, é difícil falar em classe média ali no final do século XVIII, mas ele era um cara, nem estava na base da sociedade, nem estava no topo, estudou arte, sempre mostrou um certo talento, uma certa disposição para essa área, e conseguiu avançar meio que rapidamente ali no métier. Ele conseguiu ser aceito na academia, conseguiu, enfim, começar a levar a sério, começou a ganhar dinheiro vendendo alguns quadros, e a carreira dele foi avançando, conseguiu pintar alguns nobres, até que, mais ou menos aos 40 anos, ou um pouco mais de 40 anos, a vida dele se encaminhando para uma certa tranquilidade, mas ao mesmo tempo uma obscuridade, assim, a gente não estaria falando dele se não fosse isso que eu vou falar agora, ele teria sido esquecido. E o que foi isso? Foi uma doença. Ele pegou uma doença que ninguém sabe direito o que foi, mais ou menos com 46 anos, se eu não me engano, ele começa a ter umas dores de cabeça muito fortes, ele chega a ficar sem enxergar uma época, um período de algumas semanas, assim, talvez alguns meses. Imagina o que é ficar cego para um pintor, mas além disso ele tinha muito zumbido, ele começou a ouvir mal, ele perdeu a audição, e isso ele não vai ter de volta, mas ele chegou a ficar acamado, chegou a ter febres altas. Algumas pessoas acharam que ele ia morrer, e no entanto, depois de uns 6 meses nessa crise profunda, ele começa a melhorar. A gente sabe pelas cartas, ele dá uma sumida, depois ele volta a escrever para a família, ele volta a enxergar, ele volta a se sentir um pouco melhor, embora ele nunca mais escute bem, de novo, nem bem, nem não bem, né? Ele fica surdo até o fim da vida. E essa crise muda o estilo de pintura do Goya. Até então ele era um pintor bastante formal, assim, muito talentoso, mas sem nenhuma inovação. A partir dessa crise, ele talvez tenha começado a ver o mundo de outra maneira, talvez um mundo mais pessimista, uma visão mais pessimista, talvez, assim, o fato dele ter ficado surdo e perdido um pouco o contato com o mundo exterior. Essa hipótese não é minha, é do Todorov, que tem um livro sobre ele. Talvez isso tenha levado ele a usar mais a imaginação. E aí os quadros dele começam a ganhar uma outra cara, uma cara mais sombria, uma cara que dá mais valor à imaginação, aos sonhos, aos pesadelos, às coisas sinistras da vida, e não mais quadros formais. O legal é que ele praticamente mantém uma identidade dupla. Ele tem ainda quadros, e vai fazer até o final da vida quadros mais formais, sem grandes inovações, mas vai continuar fazendo muitos desses outros quadros. Ele só vai revelar no fim da vida. Ele mostra para algumas pessoas, depois ele fica com medo de ser mal interpretado e tal. Muitas dessas outras obras, desse lado B dele, a gente só vai conhecer depois que ele morreu. E aí, quais são os temas? São milhares de temas. Ele tem muito tema de pesadelo, por exemplo. Ele tem muito tema de sonho. Ele tem muita cena de crime. Tem uma pintura de crime que ele faz que ele dá toda uma atenção ao sangue, porque ele quer mostrar que o sangue ali acabou de acontecer, né? Mostrar como ele tivesse pintado um crime, é um roubo que termina num assassinato. E ele quer mostrar como ele está pintando na hora do assassinato. Então ele tem toda uma preocupação do sangue parecer fresco. Isso ele vai usar em quadros depois. Ele vai desenhar, né? Porque tem alguns que são desenhos, ele vai desenhar gente sendo enforcada, gente morta, alguns mitos gregos violentos, assim. Então, assim, ele começa a ter essa vida dupla. E aí, Napoleão invade a Espanha. Quando Napoleão invade a Espanha, ele dá uma sumida. A gente não sabe exatamente o que ele fez. A gente sabe que ele dá uma desaparecida e depois ele vai ser acusado de ter sido, digamos assim, relativamente a favor da invasão napoleônica, ou pelo menos não ter combatido a invasão napoleônica como um espanhol deveria. A gente não sabe bem o que ele pensou sobre a invasão napoleônica, o que ele pensava do rei espanhol de verdade, assim, não há muitos indícios, mas o fato é que no período da guerra ele pinta uma série de esquetes, né, de desenhos,
chamado Desastres da Guerra, em que ele mostra uma visão completamente nova. Não só parecem esboços, assim, uma coisa, é um rabisco sem um traço muito definido, mas dá uma veracidade, dá uma verdade aquilo muito grande, mas a maneira que ele monta os desenhos é muito interessante. Ele coloca, por exemplo, muitas mulheres sendo muito agressivas, mostrando o papel das mulheres na resistência aos franceses. Ele coloca muitos espanhóis sendo violentos. Tem um quadro, um desenho desses que ele chama de O Mesmo, que são os espanhóis sendo muito violentos com os franceses. Não que os franceses não fossem, mas é como se ele quisesse dizer, olha, a guerra não tem lado bom. Todo mundo mostra o seu lado ruim na guerra. E os quadros são muito agressivos, os desenhos, né, são muito agressivos. Os Desastres da Guerra, vale muito a pena dar uma olhada nessa série toda. Quando termina a guerra, fica aquele clima ruim, né? A corte, ele já era um pintor da corte, ele já era um pintor famoso da corte, já tinha pintado o rei e tal, o Fernando. E aí quando o Fernando volta, porque na invasão napoleônica ele ficou preso, Napoleão prende a família real espanhola, quando eles voltam para a Espanha, fica um clima ruim, parece que o Goya não vai ser aceito de volta, porque ele tem essas acusações de ter colaborado com os franceses, e aí ele faz 2 quadros para impressionar o rei e mostrar o seu nacionalismo. E aí são talvez os 2 quadros clássicos do Goya, não sei dizer, que é o 2 de maio de 1888 e o 3 de maio de 1888. O 2 de maio é uma revolta espanhola contra as tropas francesas. E aí você vê os civis, porque a guerra na Espanha foi feita, a resistência espanhola foi feita basicamente por civis, não pelas tropas, foi uma coisa meio de guerrilha. E aí você vê mulheres, você vê pessoas, enfim, com roupas normais, sem uniforme, com armas improvisadas indo para cima dos franceses. E o quadro seguinte, que é o 3 de maio, é digamos assim, a vingança dos franceses. É um fuzilamento, alguns chamam o quadro de o fuzilamento do 3 de maio, que é como os franceses dando o troco do dia anterior. Pegaram um grupo de espanhóis e estão fuzilando um a um. E aí você vê de novo o sangue fresco no chão, mostrando como a gente está vendo a cena acontecendo. E o que mais chama atenção nesse quadro é o desespero das pessoas diante daquela cena. É difícil dizer aonde o Goya foi mais original, né? Muitos chamam atenção para essa coisa, para esse foco dele nos sonhos, nos pesadelos, nas coisas meio fora do real, no momento de iluminismo, né? No momento em que você tinha uma valorização da razão, no momento que o Davi está pintando uma série dos seus quadros, né? Valorizando a razão, o iluminismo, a Revolução Francesa, o Goya já está num outro momento, né? Já está dizendo, é como se ele estivesse dizendo, olha, a razão só não é suficiente, há outras coisas, o ser humano é feito também de um outro lado. Mas tem uma outra coisa muito interessante, que talvez o Goya tenha sido o primeiro grande pintor da história a colocar o homem comum no centro das suas telas, né? Se você pensar, os grandes pintores até então estavam sempre dando foco em que? Ou em deuses, ou em questões religiosas, santos e tal, Jesus, ou em grandes nomes, nos reis, nos príncipes, nas famílias reais, ou na grande nobreza, que era quem estava pagando os quadros. O Goya, como tem essa vida dupla, digamos assim, de pintor, toda essa série B dele, todo esse lado B de pinturas e desenhos dele, são homens comuns no centro. Isso é muito interessante, né? Isso é muito valioso. E para mim, assim, acho que esse é o grande avanço do Goya em termos temáticos. Vale a pena procurar e dar uma analisada nos quadros do Goya em geral, nos desenhos do Goya, tanto na série Caprichos, que é a primeira dessas séries mais sinistras dele, como depois na série Desastres da Guerra. Beleza? Forte abraço!